Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A mãe da vida, do amor, das graças. Depois daquele conforto no colo da querida mãe, um pouco aquecido, ofereci o pequeno alívio e consolo a meu pai, e pedi-lhe se dignasse, em virtude do consolo que recebera em minha humanidade, aquecer no divino amor os corações gélidos de todos os meus irmãos, e que o amor divino se inflamasse em seus corações, por intercessão de Maria, como por seu intermédio vinha-me o calor natural, assim por meio dela se acendesse no coração de cada um o calor celestial. O Pai atendeu-me e prometeu-me que qualquer um que dele se aproximasse por meio de verdadeira devoção ficaria inflamado de amor. Como tive no decurso da vida e especialmente na infância muitas consolações e muitos confortos em minha humanidade por meio da dileta mãe, assim os meus irmãos recebessem muitas graças do Pai por seu intermédio. E como através do puríssimo leite ela me conservou a vida temporal, assim conservará a vida espiritual de meus irmãos, se eles se aproximarem e tomarem o leite puríssimo de sua doutrina e exemplo, imitando suas raras virtudes. Então é muito linda essa oração de Jesus, né? Ele já pedindo por nós, já deixando bem claro que Maria seria a mãe da graça, a mãe do amor. Igualzinho, é verdade, que foi falado na, na meditação hoje da escola, porque eu peguei esse trecho porque eu fiz a meditação do livro do São Luís no canal da consagração à Nossa Senhora. E aí realmente é isso que aconteceu, que foi revelado por São Luís, essa verdadeira devoção quando a gente se entrega a Maria. Ela nos leva para Jesus e ela inflama mesmo nosso coração de amor por Deus. É exatamente isso que acontece. Essa oração de Jesus realmente hoje foi cumprida, né? Foi cumprida. Todos os que se aproximam de Maria chegam a Deus e se inflamam de amor por Deus. Depois daquele conforto no colo da mãe, ele estava no colo de Maria. Ele estava gelado, né? Gelado, sofrendo. E aí um pouquinho de alívio que ele teve, ele se sentiu um pouco aquecido. É incrível como ele não perde tudo ele oferece a Deus, tudo ao Pai. Um pequeno alívio que ele teve. Olha só, eu fico boba. Nossa, eu fico boba. Um pequeno alívio que ele teve. Por causa desse pequeno alívio, ele pediu. Olha tipo assim, a desproporção, né? Por isso que ele fala, Jesus fala assim, uma gota de sangue seria suficiente para redimir o gênero humano. Não lembro onde ele falou isso, mas ele fala isso, acho que é no livro do céu. E aí um pequeno alívio, um pequeno conforto que ele recebeu de Maria, olha a graça que ele conseguiu, o bem que ele conseguiu para a gente. Um pequeno alívio e consola, o pequeno alívio que ele ofereceu ao Pai, por causa desse pequeno alívio que ele ofereceu, que o Pai se dignasse em virtude do consolo que receber em minha humanidade, por causa desse pequeno alívio dela ter pegado ele no colo, aquecer no divino amor os corações gélidos de todos os meus irmãos. Meu Deus, olha o que Jesus fazia na divina vontade, né? O que ele oferecia para o Pai e o que ele recebia de volta. E que o amor divino se inflamasse em seus corações de todos, por intercessão de Maria. Que graça que ele alcançou, que bem que ele recebeu para nós por causa desse pequeno consolo que ele ofereceu. Como por seu intermédio vinha-me o calor natural,
assim por meio dela se acendesse no coração de cada um o calor celestial. O Pai atendeu-me e prometeu-me que qualquer um que dele se aproximasse por meio da verdadeira devoção ficaria inflamado de amor divino. O Pai atendeu à oração de Jesus e prometeu que qualquer um que se aproximasse do coração de Maria com a verdadeira devoção ficaria inflamado de amor divino. É promessa do Pai, por isso que assim, quando a gente se aproxima com a nossa vontade, a gente se aproxima do coração de Maria, nosso coração fica inflamado de amor por causa dessa oração de Jesus. Por causa dessa oração de Jesus, essa promessa do Pai, quem se aproxima de Maria com verdadeira devoção. Verdadeira. Aí a gente lembra de tudo que o São Luís Maria falou sobre a devoção. Que tem os falsos devotos e tem os verdadeiros devotos. O verdadeiro devoto é aquele que se entrega totalmente a Maria, não quer nada para si. A verdadeira devoção, ela tem muito, assim, como se fosse indícios de viver na divina vontade. Porque ele fala assim, existe uma grande diferença entre se submeter à vontade de Deus e viver na vontade divina. Tem sim uma grande diferença, mas assim, lá no final do livro, ele fala que, o São Luís fala que quem vai subir nos degraus da perfeição dessa devoção. E aí, quando eu fiz a meditação, eu entendi que essa perfeição seria viver na divina vontade. Passar de submisso para ser filho. Que a pessoa que entendesse verdadeiramente essa devoção, essa verdadeira devoção do tratado e se aprofundasse, que ia conseguir chegar à perfeição dessa devoção. E eu entendi na época que eu meditei que era viver na divina vontade. Aí eu falei, não lembro se eu falei, com certeza deve ter falado. A perfeição é conhecer os 30 dias com Maria e entrar no reino da divina vontade. Como se o tratado da verdadeira devoção de São Luís fosse uma escada para você conseguir chegar no entendimento e ser levado. Porque você se aproxima de Maria. Né? E Jesus falou que fez essa oração, pedindo que quem se aproximasse dela com verdadeira devoção ia ter o coração inflamado de amor. Teu coração inflamado de amor, viver na divina vontade, é teu coração incendiado de amor. Você vai amar a Deus com o amor dele, você vai estar dentro do sol do amor dele, dentro da fogueira do amor dele, dentro do coração dele. Então você se aproxima dela com verdadeira, muito verdadeira devoção. Ela te leva, ela te apresenta a divina vontade. Quem se aproxima dela com verdadeira devoção, ela apresenta como se aperfeiçoar cada vez mais, se a pessoa demonstra vontade de não querer mais fazer, porque assim, é muito a verdadeira devoção do tratado. Tem muita gente que lê e não entende direito na prática, não entende. E aí, né, o São Luís fala que poucos chegariam à perfeição. Ele fala, poucos chegariam à perfeição de viver de alcançar esse entendimento pleno do que ele estava ensinando lá no livro. É incrível, nossa, incrível ver assim, ver da onde surgiu, né, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, de onde surgiu, né, qual foi a origem, né, Claro que a gente sabe que tudo vem de Deus, mas é tão bom quando a gente lê a oração que Jesus fez, que originou essa graça de ser totalmente de Maria. Muito lindo. Obrigada, Senhor. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma.
Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 26 de setembro de 1904. Depois disso, assim que viu o bendito Jesus, disse-me: Minha filha, é isto porque pensava que nosso Senhor não só uma vez, mas por 3 vezes se fez coroar de espinhos. E como aqueles espinhos ficavam partidos dentro da cabeça ao cravá-la de novo. Doce amor meu, porque por 3 vezes que sofrer tão doloroso martírio, não bastava uma vez para apagar tantos maus pensamentos nossos? Então ele me disse: Minha filha, não só a coroação de espinhos foi tripla, mas quase todas as dores que sofri na minha paixão foram triplas. Triplas foram as 3 horas da agonia no horto, tripla foi a flagelação, açoitando-me com 3 flagelos diferentes. 3 vezes me despiram, 3 vezes fui condenado à morte, de noite, de madrugada e em pleno dia. 3 foram as quedas debaixo da cruz, 3 os pregos. 3 vezes meu coração derramou sangue, isto é, no horto por si mesmo, de seu próprio centro no ato da crucificação. Quando fui estirado sobre a cruz, tanto que todo o meu corpo ficou deslocado, e meu coração se destroçou dentro, e derramou sangue. E depois de minha morte, quando uma lança me foi aberto o lado, 3 horas de agonia na cruz. Se tudo se quisesse examinar, oh, quantas coisas triplas se encontrariam! Isto não foi por acaso, mas foi tudo pela ordem divina. Tudo que Jesus sofreu para obedecer ao Pai, obedecer à vontade do Pai. E para completar a glória devida ao Pai, para obedecer, para completar a glória, a reparação que lhe era devida por parte das criaturas. E mereceu o bem para as mesmas criaturas. Porque o maior dom que a criatura recebeu de Deus foi criá-la à sua imagem e semelhança. E dotá-la com 3 potências, inteligência, memória e vontade. E não há culpa que cometa a criatura em que estas 3 potências não concorram, e por isso mancha, danifica a bela imagem divina que contém em si mesma, servindo-se do dom para ofender o doador. E eu, para refazer de novo esta imagem divina na criatura, e para dar toda aquela glória que a criatura devia a Deus, tenho concorrido com toda a minha inteligência, memória e vontade, e de modo especial nestas coisas triplas sofridas por mim, para tornar completa tanto a glória que se devia ao Pai, como o bem que era necessário. Aí eu às vezes fico me perguntando assim, Senhor, por quê? Porque ela perguntou, né? Porque por 3 vezes se fez coroar de espinhos? Ela falou assim, doce amor meu, porque por 3 vezes que sofrer tão doloroso martírio? Aí a gente fica pensando assim, por que Jesus quis sofrer tão doloroso martírio? Né? Porque eu não consegui achar o trecho que ele fala, não lembro se foi no livro do céu, mas que ele fala assim que bastaria uma gota de sangue para redimir a humanidade, né? Para redimir os homens. Por ele ser Deus, uma gota de sangue que ele derramasse, redimir a humanidade. Mas ele sofreu esse doloroso martírio, esse monte de pena, né? O coração destroçado, imagina o coração destroçado, literalmente destroçado, porque quando ele foi colocado na cruz, o corpo dele foi deslocado para colocar no lugar certo dos buraquinhos que eles tinham feito na cruz. Não chegava, o braço dele não chegava, eles estiraram o braço dele. Então o corpo dele foi deslocado, inclusive os órgãos internos, né? O coração sangrou nessa hora. E aí tem um trecho que ele fala assim, porque ele fala aqui, né, que o que ele fez, tudo o que ele fez,
foi por ordem divina, foi para obedecer o Pai, foi para fazer a vontade do Pai. E para dar a glória ao Pai, a glória que a gente não dá. Para reparar por cada pecado que o ser humano cometeu, para devolver todos os bens que a gente perdeu por ter escolhido não obedecer a Deus. Tudo começou com a desobediência. Todo mal que a gente vê, aí eu fiquei pensando, Senhor, todo mal que a gente vê na terra hoje, tudo que acontece hoje, tudo que já aconteceu, cada mau pensamento, cada pecado, cada crime, tudo que acontece no mundo, o ser humano tão desordenado desse jeito, né? Todos esses vícios, toda essa maldade, todo esse horror que a gente vê no mundo hoje e tudo que já aconteceu, né? A gente lê a história do povo na Bíblia e tudo que já aconteceu. Tudo que acontece, tanta gente doente, tanta gente morrendo, tudo de mal. Jesus está lá agora no sacramento sofrendo, o culto sozinho sofrendo, todo esse sofrimento, todas as lágrimas, tudo. Começou com a desobediência à ordem divina, ao decreto divino. Começou quando Lúcifer falou, não servirei, quando ele soube do plano de Deus, de se encarnar, do verbo se encarnar na natureza humana, e ele dizer, não servirei. E aí ele sai, ele foi expulso do paraíso, porque se ele não amava a Deus, Deus criou todos para amar, para a gente ser o objeto do amor dele, né? Amar ele de volta. Tudo, todas as criaturas. E ele, como não amava, não quis obedecer a Deus, não aceitou o decreto, foi expulso. E ele, por causa dele, o pecado entrou no mundo, né? Por causa da... Aí veio a tentação, o teste de Adão e Eva no paraíso. Por causa da desobediência deles, o pecado entrou no mundo. E o sofrimento. E o demônio saiu falando, né? Quando ele foi expulso, que ele ia perseguir a raça humana. Então, que Jesus sofreu, tudo que Jesus sofreu foi fruto do ódio de Satanás pela raça humana. Os soldados lá, os esbirros, as pessoas que estavam maltratando Jesus lá na paixão, era tudo instigado pelo demônio, usou a vontade deles, né, para aceitar tudo que Satanás colocava na mente deles, insinuava na mente deles, tudo. Eles usaram a inteligência, a memória e a vontade para obedecer Satanás. Então, tudo que Jesus sofreu é Satanás descarregando o ódio dele na humanidade, nos filhos de Deus. E aí, só que ele não sabia, né? Quando ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Né? E quando ele soube, ele viu que foi a ruína dele, porque a humanidade seria redimida, perdoada. E aí, eu penso assim, tudo que Jesus sofreu era para a gente sofrer. Ele deixou Satanás descarregar todo o ódio nele. O que a gente sofre é muito pouco comparado ao que era para a gente sofrer. Se Deus permitisse que Satanás fizesse com a gente o que permitiu que fizesse com Jesus. Ele não permite. Ele não permite chegar àquele ponto, né? E algumas pessoas, né? Uns santos místicos sofreram tudo que Jesus sofreu, né? Mas a maioria da humanidade não sofre. O que Jesus manda para a gente de sofrimento, permite que aconteça, é muito pouco. É muito pouco. E aí,
Jesus sofrendo, né? O que ele sofreu, e tudo que ele sofreu foi divinizado. O sofrimento foi divinizado. Quando a gente sofre, é a encarnação. A cruz, né? É a encarnação de Deus na alma e da alma em Deus. Está no livro do céu isso. Então é para recuperar essa imagem de Deus, a semelhança de Deus, que Deus permite que a gente sofra. É pura bondade de Deus. E assim, a gente não tem que ficar, né? Como a gente sabe que tudo começou, todo o mal começou, todo o sofrimento começou porque Lúcifer não aceitou a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que a gente seja divinizado através do sofrimento. A cruz foi o sofrimento que Deus escolheu para cancelar o pecado. É ordem dele, é decreto dele, é vontade dele. A gente aceita. Quem é humilde vai aceitar. Vai aceitar a cruz. Vai beijar a cruz, vai abraçar a cruz. É por amor que a gente faz isso. Porque ama. Quem faz a vontade do outro é porque ama. Ama de verdade. Por que São Miguel se levantou contra Lúcifer e declarou, né, que, que amava a Deus e que ia aceitar o decreto dele, que era para todos adorar essa vontade de Deus? Pela humildade. Né? A gente estudou essa semana na mística Cidade de Deus. Armado, São Miguel armado com o amor e a humildade, venceu o dragão. Então é aceitar a vontade de Deus em tudo. É o sofrimento, Senhor, que vai me devolver a imagem que eu perdi, esse bem que eu perdi, de ser semelhante ao Senhor, porque o maior bem, ele falou aqui, o maior dom, o maior bem que Deus fez a criatura, ó, servindo-se do dom, eu para refazer de novo esta imagem divina na criatura, o maior dom que a criatura recebeu de Deus foi criá-la à sua imagem e semelhança e dotá-la com três potências: inteligência, memória e vontade. O ser humano, né, Jesus fala na Valtorta que é a parte carnal do ser humano, o homem é um animal em sua parte carnal, mas ele tem um espírito, uma alma, que o torna semelhante a Deus, uma alma dotada de inteligência, memória e vontade. É um bem, o maior dom que Deus fez. É o que nos diferencia do animal. A alma. A alma que é livre para amar, que tem vontade, inteligência, memória. É uma partícula de Deus, do Criador, do ser divino. E toda vez que a gente usa a inteligência, a memória e a vontade para escolher o mal, eu escolho por minha própria vontade fazer o mal, ofender o Criador, é uma ofensa muito grande. Porque eu pego esse bem maior que Deus me deu para ofender o doador. Eu pego um presente, imagina uma pessoa te dar um presente muito valioso. Deixa eu pensar aqui um exemplo. Sei lá, um pai transfere uma empresa que ele tem para o filho e ele vai e usa esse poder, né, esse cargo, sei lá, para roubar tudo que o pai tem. Faz lá uma procuração, passa tudo para o nome dele. Ele usou o bem para ofender o doador. Imagina a dor desse pai, ser traído pelo próprio filho. É isso que a gente faz. A gente trai nosso próprio pai, a gente pega o bem que ele deu, o presente que ele nos deu, né? Se a gente não tivesse a alma, a inteligência, a memória e a vontade, a gente seria como um animal, né? Então Deus nos beneficiou com a alma. E a gente pega
esse bem, esse presente que ele deu para a raça humana, que ele não deu para os outros animais. A gente pega esse bem para ofender o doador. Imagina uma coisa dessa. O, o, a gente não consegue nem dimensionar a ofensa que é. Né? Humanamente, usando exemplos humanos, mas não chega nem perto. Só para a gente tentar compreender um pouquinho. Mas imagina você que é pai, que é mãe, você dá um presente para seu filho, um presente assim muito valioso. Sofre muito para, né, sei lá. E o filho usa esse presente para te ofender. Sai de casa, não quer nem saber de você. Não agradece. E ainda estraga tudo o presente. É a empresa, né? Por exemplo, a empresa. Imagina, pai, você dá uma empresa para seu filho e aí ele não administra a empresa, ele não tá nem aí, gasta todo o dinheiro, gasta tudo. Destrói a imagem da empresa, destrói tudo, gasta tudo, não quer nem saber, não trabalha. Isso aí não é nem perto do que a gente faz com Deus. E cada vez e tudo que Jesus sofreu na paixão, tudo que ele fez, tudo que ele faz até hoje, é para reparar cada vez que a gente não usa a nossa inteligência, memória e vontade para amar o doador. Nós somos de Deus, nós somos feitos para Ele. Então, cada vez que eu não vivo por Ele, cada segundo da minha vida que eu não vivo para Deus, é uma ofensa. Porque eu vou usar o dom da minha vida para viver para as outras coisas, para amar a mim mesma, para amar as criaturas sem ser em Deus, né? A gente pode amar as criaturas, claro, Ele quer que a gente ame, mas com o amor dele, da forma correta, ordenada. Amar de forma ordenada, querer que o outro também viva assim para Deus, para Deus. E é complicado às vezes a gente mostrar isso para as pessoas, porque até assim a família da gente às vezes se apega muito com a gente, né, com a nossa pessoa, e é complicado explicar para a pessoa essa essa questão de da gente não se apegar. Quem não vive na graça de Deus, quem não conhece Deus, não vai entender de cara. Então a gente tem que ter muita paciência para mostrar a verdade para a pessoa. Tem que ter muita paciência e pedir a sabedoria do Espírito Santo para falar com a pessoa. Porque não é fácil entender isso. Eu demorei a entender. Né? Passei a minha vida inteira sem entender isso. Então não é da noite para o dia que eu vou querer que todos entendam assim. Tem que aceitar. Aceitar, mas ao mesmo tempo fazer de tudo para mostrar a verdade, né, para as pessoas, só que com cautela, com prudência. Tem que ter prudência para falar a verdade com todo mundo. Aí tem um trecho sobre isso que Jesus falou, que tudo que ele fez foi por ordem divina. Quando ele fala da obediência, ele explica melhor essa questão de tudo que ele fez ter sido ordem divina. Ele fala assim no volume 2. A obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. Então, o que Jesus quer de nós é que a gente seja uma imagem perfeita dele. Ele é o modelo. Ele e Nossa Senhora são o modelo. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. Ele nasceu porque, por ordem divina, ele nasceu. Decreto divino, ele nasceu, morreu. As chagas que tem em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência ao Pai. Com razão disse que é um guerreiro, com razão disse que é uma guerreira potentíssima, armada com toda a classe de armas aptas para ferir. Que a Luísa fala que a obediência é uma arma potentíssima. Em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. A obediência ao Pai não deixou nenhuma gota de sangue em Jesus.
Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrante, ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar, vítima por seu amor. Vítima por amor à obediência. E por que isso? Por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. A obediência é um tirano que só se contenta quando você se prostra, quando você sacrifica tudo por ela. É um potentíssimo guerreiro. E o que esse guerreiro faz? Sacrificar as almas. E por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá ao trabalho. Então a obediência, ela quer ver, ela fica só atenta para ver se a alma vai conseguir vencer e sacrificar tudo por Deus. Tudo. Ela não quer saber se você está sofrendo, se você está em paz, se você não está, se você está feliz, se você está viva ou está morta. A obediência quer que você sacrifique tudo. Tudo. Por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. A verdadeira vida só começa quando você sacrifica tudo por Deus. Tudo. Sacrificar tudo, dar vontade para Deus. Falar assim, eu aceito tudo que o Senhor quiser de mim. Não quero nada para mim. Estou aqui igual Jesus. Fala para Deus. Eu estou aqui igual Jesus. Só para fazer sua vontade. Só para te obedecer. Não importa o que vai acontecer. Eu estou aqui para obedecer. É isso que Jesus quer que a gente fale. É desse jeito que Ele quer que a gente viva. Não pensando se a gente está sofrendo, se a gente está chorando, que seja chorando. Que seja chorando. Sofrendo. Mas aceitar o que Deus quer. Não é, às vezes não é fácil. Nem sempre vai ser sorrindo, vai ser chorando muitas vezes. E o que não me deu a obediência? Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado. Né? A obediência, quando Jesus deu tudo, 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 até a última gota de sangue, o que ele ganhou? Venceu a morte, derrotou o inferno, desamarrou o homem, nos libertou, que a gente estava acorrentado com Satanás, porque a gente obedeceu a ele. Né? Escolheu ele, escolheu o pecado, somos vendidos para ele. Jesus nos comprou de volta com o sangue dele. Abriu o céu e nos comprou de volta, abriu o céu e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Aproveitar da redenção é aceitar a vontade de Deus, aceitar o nosso modelo, aceitar a cruz. Aceitar a cruz. A cruz é a encarnação de Deus na alma. Nunca se esquecer disso. Quando estiver sofrendo, tudo que Deus quiser para você, tudo, por mais difícil que seja, aceitar. É um sacrifício contínuo, todo dia, todos os minutos, fazer a vontade de Deus. É verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido. E por isso amo tanto as almas que são obedientes. Fazer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, essa palavra obediência e divina vontade, tem um texto que Jesus fala isso.
A vontade dele, quando a gente faz, é a obediência. Você obedece diretamente a ele quando você faz diretamente, a obediência é aceitar diretamente a vontade de Deus, né? E aceitar a vontade de Deus obedecendo às pessoas que ele deixou aqui na terra, como representantes. Né? Se você é filho, obedecer seu pai. Você vai obedecer seu pai é fazer a vontade de Deus. Né? E para viver na vontade de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Tem a diferença entre ser submisso à vontade de Deus e viver na vontade de Deus. Mas para viver, você tem que fazer. Né? Então, obedecer o pai, obedecer o seu chefe, obedecer uma mãe, por exemplo. Ser uma boa mãe é fazer a vontade de Deus, diretamente. Né? Se você, filho é indiretamente você vai obedecer sua mãe, mas você ser uma boa mãe é diretamente obedecer o decreto de Deus. Ele te colocou na terra como mãe, aceita. Ele te colocou na terra, colocou um trabalho para você, por exemplo, que você tá tendo, igual eu tô esses dias tendo muito trabalho, aumentou muito meu trabalho. E eu não consigo mais ter tanto tempo para fazer meditação aqui, por exemplo, para fazer vídeo. Mas eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Formar o vazio, né? Formar o vazio. Aceitar que eu não consigo. Que a vontade de Deus agora é que eu me dedique mais ao trabalho. Não ficar questionando, mas é mais importante eu fazer vídeo, é mais importante eu meditar. Não sou eu que sei o que é mais importante. É Deus que sabe o que é mais importante. Nunca questionar a ordem divina. Não questionar, aceitar e ficar tranquilo. Hoje eu tenho mais tempo para fazer, eu faço. Mas se eu não tiver tempo, eu não ficar preocupada. Esse é formar o vazio. Hoje, a- na formação da escola, foi falado sobre isso, de formar esse vazio. Serviu muito para mim, muito, muito, muito. Porque ela falou assim, no vídeo falou assim, que o sofrimento que Deus, num caso prático, o que está acontecendo comigo? Eu estava sofrendo porque eu não estava conseguindo divulgar a divina vontade, como eu conseguia antes. Fazer vídeo, ter mais tempo para rezar, para fazer vídeo, para fazer meditação. Eu não estou tendo tempo, agora eu não tenho tempo, igual eu tinha. E aí eu estava sofrendo por isso, porque eu não tinha tempo. Eu queria fazer, mas eu não tenho tempo. E aí, no vídeo falou assim que, deixa eu ver se eu lembro, falou assim que Deus quer que esse sofrimento que eu tinha por não conseguir fazer é um sofrimento que alimentava Deus, que é amor por Deus, né? Que eu estava sofrendo por Deus e esse sofrimento é divino, né? Mais ou menos assim. Que eu estava alimentando Deus com esse sofrimento por não conseguir fazer o que eu queria fazer. Mas que agora Ele quer o vazio. O vazio é o quê? Eu entendi. Que a vontade de Deus agora é que eu não tenha tempo mesmo. Que a vontade de Deus para agora é eu dedicar mais tempo no trabalho. E eu vou estar fazendo a vontade dele. E é isso que importa. Formar o vazio é assim, só importa a vontade de Deus. É o que falou aqui da obediência. Ela não quer saber se você está sofrendo, se não está. Ela olha se você aceita a vontade de Deus, o que Ele quer. E aí ela fala, em outro trecho aqui, Jesus fala assim, ó. Minha filha, não são as obras que constituem o mérito do homem, mas somente a obediência que constitui todos os méritos como parto da vontade divina. Então, nesse momento é claro, é muito claro que a vontade de Deus
agora, para mim, é o trabalho que eu tô tendo agora, né? O trabalho que eu tenho lá na empresa que me consome o dia inteiro, praticamente, assim, o tempo que eu tô aqui no meu trabalho, apesar de ser remoto, em casa, no horário que eu tenho para o trabalho, o tempo quase todo trabalhando mesmo. Eu não tenho como eu tinha antigamente tempo para fazer vídeo, para divulgar a divina vontade, para ler o livro do céu, para meditar e tudo. Mas o mérito, o que constitui o mérito do homem, não é o que eu faço, o que eu penso assim, não, mas divulgar a divina vontade é uma grande obra. Eu vou estar ajudando para vir logo o reino de Deus, para todo mundo conhecer, porque as pessoas têm que conhecer o livro do céu e eu tenho que divulgar essa verdade, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que falar da divina vontade para alimentar os, porque eu sei que a gente sabe que tudo que a gente fala da divina vontade, não só quem está ouvindo também, mas é global, todas as mentes são iluminadas, então eu quero fazer isso. Não, e Jesus fala, minha filha, não são as obras, o que você faz que constitui o mérito do homem. O que Jesus quer da gente é obediência, obediência como parto da vontade dele. O que é a vontade de Deus para mim hoje? É isso que eu vou fazer. Esse é formar totalmente o vazio. Tanto que tudo o que fiz, aí Jesus fala, tudo que ele fez e sofreu no curso da vida dele, tudo foi parto da vontade do Pai. Por isso os meus méritos são inumeráveis, porque todos foram constituídos pela obediência divina. Só vai ter mérito se for constituído pela obediência a Deus. Não adianta eu querer obedecer a Deus é ser uma boa mãe, por exemplo. Não adianta eu querer, não, então eu preciso fazer as coisas para divulgar a divina vontade. Eu preciso. Então eu vou largar tudo para fazer isso. Eu vou deixar meus filhos para lá. Eu não vou dar atenção para meu esposo, eu vou deixar, não importa mais nada. Eu vou fazer os vídeos, não importa. Deixa essa casa desarrumada, deixa essas crianças para lá largada, deixa esse esposo reclamar até, eu não tô nem aí, ele fica reclamando que eu tô tô aqui no quarto o tempo todo. Se eu fizer isso, não é vontade de Deus, não tem mérito nenhum, porque não eu estou obedecendo. Tem uma desordem na casa. Claro que você coloca a Deus acima de todas as coisas, é lógico, mas se não for parte da vontade de Deus, e você vai saber o que é a vontade dele, ele vai te falar. Ele fala assim, ó, por isso eu não olho tanto para a multiplicidade e grandeza das obras. Ele não olha tanto se você já fez, nossa, eu quero fazer 10 vídeos por dia, eu quero sair em todas as casas meditando cada trecho que foi colocado. Eu quero fazer um vídeo de 3 horas e colocar lá no YouTube. Eu quero fazer uma formação. Eu vou pegar os trechos, tudo que fala sobre o sacramento e vou fazer. E não importa, minha casa vai virar um lixo. Meu esposo que se vire com a comida, que se vire. Quando ele chegar, se eu não tiver terminado os vídeos, eu vou ficar aqui no quarto. Não importa. Gente, se eu fizer isso, eu não faço isso não. Mas se eu fizer isso aqui em casa dá um problema. Eu tenho que ter muita prudência com a família, e essa é a vontade de Deus. Claro que eu não preciso, né? Ah, eu também não vou rezar hora nenhuma. Meu esposo, eu tenho que servir ele o tempo todo, eu tenho que estar com ele o tempo todo. Enquanto ele estiver aqui em casa, eu nem pego no telefone. Não, não é assim também. Tem que ter muita sabedoria. A sabedoria quem dá é Deus. Então, eu não fazia isso, de ficar, né, fazendo esse monte de vídeo, essas coisas, mas eu tinha no meu coração um sofrimento por não fazer. Eu tinha no meu coração um sofrimento por não conseguir fazer. Eu queria fazer, por não conseguir fazer, eu sofria. Mas agora eu já não vou sofrer mais, porque a formação de hoje me curou. Não, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou olhar fixamente para um ponto, a vontade de Deus. E eu vou abrir a minha mente para entender, Senhor, o que é essa vontade. Mudou alguma coisa na minha vida, mudou a rotina de trabalho.
é a vontade de Deus. Então, meu ponto focal é a vontade de Deus. É essa a vontade de Deus, eu sei claramente que é. Então, sim, qual é a consequência disso? Eu não vou conseguir fazer tudo que eu estava fazendo para divulgar a divina vontade. Não vou conseguir. Mas se é assim que o Senhor quer, ok, eu me abandono. E o mérito todo está nisso, porque o Senhor disse, então pronto. Vou ficar tranquila. A minha felicidade, a minha alegria deve ser fazer a vontade de Deus. Aí você fala assim, mas você vai fazer a vontade de Deus, às vezes você vai ficar doente, você vai ficar sofrendo. Aí você está falando de alegria? É desse jeito. A alegria divina. Não é alegria humana, não é nada humano. A minha paz está em fazer a vontade de Deus. A minha mira deve ser fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus. Jesus é o modelo, Maria é o modelo. Maria deixava Jesus na manjedoura, num frio muito grande, com fome. Ele tinha dias de nascido. E ela deixava porque ela era vazia dela, da vontade dela. Imagina uma situação dessa. Jesus falava para ela no coração dela que ele queria que ela deixasse ele na manjedoura, num frio muito grande. E ele com fome, você imagina um bebezinho que acabou de nascer, não tomar o leite da mãe, porque ele queria sofrer. Ele queria sofrer e ela é a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, não importa se eu vou sangrar meu coração, como Jesus sangrou. Não importa, eu iria ficar, eu imagino um sofrimento desse. Meu Deus, dela não dar o leite para ele, sabendo que é a vontade de Deus, mas ela adorou. Ela adorou a vontade de Deus. Você acha que ela ficou feliz, assim, que ela não sofreu? Ela sofreu muito, chorou amargamente, mas adorou a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que ela chorava, ela adora a vontade de Deus, aceita a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo para mim. Quando ela disse sim, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa vontade, selou. Nunca mais faço a minha vontade. Só a de Deus, não importa se eu tenha que sangrar meu coração, se eu tenha que ser crucificada junto com meu filho. Eu sei que ele vai sofrer, sei de tudo que vai acontecer. Amém, estou aqui, eis-me aqui, eis a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. O sim dela teve muita consequência, mas ela antes de vir, né, como ela fala nos 31 dias com Maria, ela deixou a vontade dela amarrada. O teste dela foi esse. Amarrou a vontade dela lá no trono. Não tem mais outra opção. Ela não quer. Ela não queria fazer a vontade dela. Então, tudo o que aconteceu era a cada segundo do dia dela, ela sacrificando. Você imagina uma mãe, porque a mãe, né, a gente tem um instinto materno de cuidar da criança, de amamentar, de pegar no colo, de querer ficar com ela no colo. Mas se fosse para ela fazer a vontade dela, ela não tirava ele do colo um segundo. É natural da mãe. Imagina um frio, ela na gruta, o neném acabou de nascer e ela não poder pegar ele no colo. Ele ficou na manjedoura porque ele quis, porque ele podia. Quem que não ia querer ficar com ele no colo? Ela não ia cansar de ficar com ele no colo, ela ia ficar com ele o tempo todo, ela não ia desgrudar dele. Ela ia fazer aquela amarração lá com tecido, né, com o véu dela, igual o canguru que a gente usa hoje, o slim, chama slim canguru, que você amarra o neném no, né? Se fosse eu, por exemplo, hoje, meu filho tivesse nascido na rua, eu não ia largar ele um segundo. Eu ia aquecer ele, meu marido ia pegar e aquecer ele, ia fazer de tudo para ele não sentir frio, mas ela teve que abrir mão até do instinto materno. Mas quando ela deixou a vontade dela lá no trono de Deus, ela deixou consciente de que ela ia sofrer muito. Primeiro que ela pensou que não ia ter filho. Ela não sabia que ela ia ser a mãe de Deus. Então, uma mulher naquela época, uma mulher, ter filho era tudo. Naquela época, o filho era uma bênção. Eu não lembro onde eu li, gente, esses dias eu li.
acho que foi num site de estudo hebraico, alguma coisa assim. Como era importante naquela época ter filho, como era valorizado. Tinha homem que era mais valorizado pelo que ele tinha de filho do que ele tinha por causa, como se fosse o filho fosse mais importante que ter riqueza. O homem que tinha filho, ele era rico só por ter filho, ele era considerado abençoado, assim, rico. Era mais valorizado os filhos do que as próprias riquezas, do que terra, do que. Você imagina um negócio desse? E aí uma mulher que não podia dar filhos, que era estéril, era uma maldição para o homem. A sociedade via essa mulher como um estorvo pro marido dela, porque ela não dá filho para ele. Então, por isso que Sara sofreu tanto, porque não podia dar filho para Abraão. Então, a Nossa Senhora, quando fez lá no templo, que ela fez o voto, que ela não queria filho, que ela ia ser só de Deus. A Ana falou para ela, né? Mas, né? A mãe, não lembro se foi a mãe dela, agora eu não lembro. Não, foi a Ana. Mas ela não se importou, ela falou: quero ser de Deus. Eu abro mão de tudo, não me importo com nada, eu só quero fazer a vontade de Deus. Que em todos os segundos da nossa vida, cada segundo que a gente leia na situação a vontade de Deus. Por isso que Jesus fala, a viver na divina vontade é um martírio contínuo no pensamento. Você lê, você nunca fica desatento. Sempre lendo a situação. O que está acontecendo? Nunca distrair. O que é que o Senhor quer agora de mim? Eu tenho um tempo livre aqui agora. Eu sei das minhas obrigações, né, já pré-estabelecidos como mãe, como tem que fazer o meu trabalho, né, mas e no tempo livre, o que o Senhor quer de mim? Ficar atento o tempo todo para fazer sempre a vontade de Deus, a mira sempre a vontade de Deus, seguindo o exemplo de Jesus e Maria. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Quando eu estava meditando, eu conversei muito com Deus antes de meditar esse trecho, porque eu fiquei assim, nossa, eu não estou entendendo direito. Fiquei conversando com ele. Aí eu pensei assim, né? Ele me iluminando, né? Ele falou assim: pensa no demônio, no Satanás, como um irmão mais velho. Vamos fazer uma comparação para eu entender, né? Que eu fiquei assim pensando, né? Por que Jesus sofreu tanto, sofreu tanto? Imagina que tem um pai que tem dois filhos. Quer dizer, ele tem um filho, mas ele tem um filho. E aí ele fala para esse filho assim: ó, eu vou ter outro filho. E eu vou dar um presente para ele. Eu vou dar um presente para esse filho, muito valioso. Eu tenho, ele, por exemplo, esse pai tem uma empresa. Esse pai tem uma empresa, né? Uma empresa muito grande. Eu vou dar a direção da empresa para esse filho que vai nascer. E você vai trabalhar junto com ele. Só que ele que vai ser o diretor, o presidente da empresa. O irmão mais velho fala assim: eu não aceito a sua vontade. Eu não aceito, isso é um absurdo. A direção da empresa tem que ser minha. Eu não vou servir esse irmão, eu não vou trabalhar com ele. Eu odeio esse irmão antes mesmo dele nascer. Eu odeio. Eu vou matar ele, vou atrás dele, eu vou matar ele. Enquanto eu não matar ele, que eu não cortar ele em pedacinhos, eu não sossego. Eu vou até no fim do mundo, se for preciso, para poder pegar ele e matar. O senhor pode ter esse filho aí. O senhor vai ter esse filho, mas eu já saio daqui, eu vou sair de casa, porque eu acho um absurdo. O pai teve que expulsar ele de casa, porque ele ficou tão nervoso, ele não aceitou. Blasfemou contra o pai, odiou, falou que odeia o pai. Saiu falando assim: eu vou embora, mas eu vou atrás desse irmão. Deixa só ele nascer, que eu vou picar ele em pedacinho, eu vou destroçar ele todinho. Ficou com muito ódio. E aí, o irmão, quando nasceu, ele pegou e escondeu. Aí, aí já não dá o que eu tô querendo falar. Porque assim, aí esse irmão mais velho é Lúcifer, que tem ódio de nós. Inveja. Inveja da raça humana.
Não aceitou a vontade de Deus de que ele teria que servir a Jesus, servir a Deus encarnado no ser humano. E o que Jesus fez? Jesus recolheu todas as almas no coração dele, porque nós nascemos com Cristo quando ele nasceu. Nós nascemos junto com ele. Ele recolheu todos nós nele. Tanto que ele fala aqui que no livro do céu, que a humanidade dele é como se fosse uma água. Mas que se você se pegar um microscópio, você vai ver lá vários bichinhos lá dentro. Olhando a olho nu, você só vê a água. Mas se você pegar um microscópio, uma lupa, você vê vários seres vivos lá dentro da água, né? Um riacho, uma água bem límpida. Assim, a humanidade de Jesus, você olha para ele, só ele. Mas se você pegar lá dentro, está todas as almas. Ele escondeu a gente na humanidade dele e sofreu esse ódio de Satanás todinho nele só. Nele só. Sozinho. A gente sofre os golpes, né? Um pouco. Mas ele ficou na frente. Ele ficou na frente, com a gente escondido nele. A gente sofre, porque a gente tá nele, a gente sofre junto, né? Mas a maior parte ele que sofreu. É como se esse pai prometesse para esse irmão mais velho que ele ia ter não só um filho, ia ter vários filhos, né? E ele prometeu: eu vou atrás de todos, de todos, de todos, vou matar um por um, porque eu não aceito esses outros filhos que vai nascer depois de mim ter o controle da empresa e eu não ter. Eu não vou, não. Eu vou matar cada um, eu vou atrás de cada um. E aí os irmãos nascem e o irmão mais velho ele chega lá para matar os irmãos em tudo e o irmão mais velho se coloca na frente. Pode me bater, mas meus irmãozinhos não. Eu sou o mais velho. Aí fica na frente para receber os golpes. Os outros sofrem vendo o irmão mais velho sofrer e ainda leva alguma, alguma coisa, né? Mas o irmão mais velho é que sofre. Foi isso que Jesus fez. Recebeu todo o ódio. Os demônios descarregou nele todo o ódio da raça humana, a inveja. A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui já tinha nascido, estava no primeiro soninho dele, né? Então vamos ver, o sono de Jesus. Um tanto restaurado quanto a minha humanidade, prestados ao Pai as devidas graças por mim e por meus irmãos, como disse acima, fui surpreendida a minha humanidade por sono pesado e fiz a querida mãe entender que me deixasse na manjedoura. A este aviso ficou de novo aflita a mãe por ter de privar-se da consolação que experimentava de ter-me nos castos braços e pelo sofrimento que eu havia de passar neste duro leito. Então, olha para você ver como é que é a nossa humanidade, né? Como é que a nossa humanidade é pesada. Até ele próprio foi, né, surpreendido por um sono pesado, né? Às vezes a gente tem necessidade de repouso, né? O nosso corpo tem necessidade. Às vezes as pessoas ficam se privando do sono por vários motivos, né? Por um jogo, quer jogar, por um seriado, quer assistir, por tantas outras coisas, e a pessoa se priva de deitar. E a nossa mente, como ela fica ligada naquilo que a pessoa quer fazer, então a pessoa não relaxa, não descansa. E a nossa humanidade precisa de repouso. Jesus mesmo disse aqui, e até ele foi surpreendido por um sono pesado. Precisamos de repouso. E até ele fala aqui que Nossa Senhora ficou, né, experimentou, né, uma aflição, uma pequena aflição, porque enquanto ele estava naquele sono pesado, ele estava deitadinho na manjedoura e não estava nos braços dela, né? E a gente experimenta muito isso, né? Quando o bebê está pequenininho, você quer estar sempre com ele no colo, né? Maior parte do tempo, tudo que pode, você está com ele no colo. É muito gostoso mesmo. Então, continuando. Logo, porém, e com toda a resignação, colocou-me na manjedoura para repousar e prostrada com seu esposo José, ambos adoraram-me e
Adoraram os decretos divinos, adoraram a ele ali naquele sono profundo. Animada, pois, a querida mãe, confortada com a virtude divina, pôs-se a cantar um cântico de louvor ao Pai, que servia para fazer-me repousar suavemente. Imaginou você dormindo com a Nossa Senhora cantando, com aquela vozinha, cantando? Ai, que maravilha! Aquela voz tão suave descansava a minha humanidade e a minha alma se regozijava. Oferecia ao Pai o prazer que me trazia aquela alma tão agradável ao Pai e a mim, para a qual olhávamos com amor incomparável e que era cada vez mais repleta de graça. Ela já era amada, né? Já era escolhida, já era desde o início, né? Desde da criação, ela já estava presente, mas ali naquela hora, né? No momento dela de vida humanada aqui na Terra, o que ela dava de provas, né? Desse amor fazia com que eles a amassem cada vez mais. Oferecia estes louvores ao Pai e pedia-lhe se dignasse recebê-los por parte de todos os meus irmãos e principalmente daqueles que não se resolvem a louvar o Criador. Então ele estava reparando por nós, né, por aqueles que não louvam. Então Nossa Senhora, quando canta, quando ela louva, ela está louvando também por nós. Mas estão inteiramente atentos a louvar e dar satisfação às criaturas. O pai apreciava muito tais louvores e, sabendo disso, a querida mãe frequentemente o fazia. Estava, pois, assim, a descansar, e a minha mãe, com José genuflexo, a adorar-me. Quando a mãe terminou os cânticos, roguei a meu pai se dignasse elevar mais o seu espírito e fazer-lhe conhecer o que se passava entre nós dois, e como nos comprazíamos nela. Logo o pai o fez, e elevada em profundo êxtase, participou de nossa complacência. Então, olha, quando ela fazia, né, cantava seus cantos de louvores, porque ela sabia que isso agradava a Deus, então ela fazia muitas vezes, né, mesmo para agradar, né, com esse intuito de agradar a Deus. Então, eles davam para ela, né, a graça de que ela pudesse participar, compreender, entender um pouco o a ligação de Jesus, né? Jesus, Deus humanado, com Deus Pai, Criador de todas as coisas, né? Então, ela participava, né? Em êxtase profunda, ela participava dessa complacência. Então, como tudo que eles fizeram era para reparar, né? E para divinizar e para como é que eu vou dizer, para que isso acontecesse também conosco, também quando a gente louva, já sabemos aqui, né, que sagrado o Pai sempre está agradecidos, né, por tudo, agradecido por tudo. Tudo que nos acontece, temos que louvar e bendizer a Deus, né, e agradecer por tudo. Então, que sabemos que isso é agradável a Ele, né? Aqui ela está falando, é agradável, e Maria sabia disso. Então, quando a gente agrada a Deus, Ele nos dá essa graça de poder compreender, abre a nossa inteligência, né? Abre nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender mais um pouco sobre eles, né? Sobre Jesus, sobre Ele, sobre a vida, né? A nossa vida maior que a nossa vida eterna, né? Compreender as coisas. Né? É como assim, hoje nós vivemos numa escuridão, né? Vivemos, apesar do sol e da luz, estamos no escuro espiritual, né? Então, é assim, quando a gente louva, agradece, bendiz a Deus, Ele nos dá a graça de ter um pouco de luz, mais um pouco de luz. Então, a gente começa a enxergar um pouco além daquilo que às vezes a maioria não consegue, né? Está imersa em total escuridão e não consegue ver. E quem louva, bendiz a Deus, né, consegue receber essas luzes para conseguir compreender um pouquinho mais além. Que o Senhor nos ajude, né, e nos dê essa graça. E vamos sempre agora louvar e bendizer. Louvamos a Deus pelo dia, pelo dom da nossa vida, pela nossa família. Louvamos, bendizemos e agradecemos pelo alimento, pelo frio, por tudo que tem nos acontecido.
Louvamos, bendizemos e agradecemos e confiamos na misericórdia e no amor de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.